Oi, oi, gente! Consegui entrar na live agora. Vamos ver alguém chegando para confirmar para mim se está funcionando, se vocês estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo me ver direitinho. Boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz de estarmos aqui hoje para fazer essa live. A live de hoje ela vai ser um pouquinho mais curta, um pouquinho mais leve também. É, e eu tô bem animada, um pouquinho nervosa também pra live, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Vamos ver se eu fixo aqui algum comentário. Deixa eu ver. Tá certo, então. Então eu vou começar a falar um pouco, até entrar um pouquinho mais de gente. Como vocês sabem, nós estamos em agosto, quase no finzinho do agosto já. Oi, Emily! Tô aguardando aqui as outras pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou já fazendo um esquenta aqui. Como eu tava dizendo antes, gente, a live de hoje ela vai ser um pouquinho mais curta, um pouquinho mais leve. Nós estamos aqui no mês de agosto e nesse mês nós celebramos o mês do psicólogo, né? Não é o mês do psicólogo exatamente, mas a gente celebra aí o dia do psicólogo, que é dia 27 de agosto. E eu já estava pensando já há algum tempo fazer essa live. E aí eu fiquei pensando, por que não fazer essa live agora, em agosto, aproveitar que nós estamos aí em agosto e já falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre como que surgiu aí a minha escolha. Oi, Anne! E aí eu comecei a pensar, eu vou falar um pouquinho sobre isso então na live de hoje, vou deixar salva. E aí é uma oportunidade aí, se alguém tiver curiosidade também, depois está vendo como que, como que eu cheguei a essa decisão. Que não foi uma coisa muito simples não, viu gente? Foi uma coisa bem complicada para mim. Então vamos lá. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Lohane, eu sou psicóloga clínica, atendo adultos presencialmente em Ipatinga e online também. Um dos grandes objetivos por eu ter escolhido a psicologia como profissão é justamente por um desejo muito grande de ajudar as pessoas e a ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? E dentro de tudo isso, no meu Instagram, eu criei um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, para estar compartilhando um pouquinho sobre a minha profissão e também sobre coisas, assuntos que me interessam, pautas interessantes para mim. E aí quem me segue no meu Instagram, quem me segue no Facebook vai ver aí muito conteúdo aí voltado para assuntos como ansiedade e as suas raízes. Mas então vamos lá, vamos falar então finalmente da nossa live. Nessas duas coisinhas aí, nessa apresentação minha, eu já falei um pouquinho aí sobre o que me motivou pela minha escolha profissional. Mas vamos lá então. Eu fiz um roteirinho aqui para me seguir, porque se vocês não me conhecem muito bem, vocês sabem que quando eu começo a falar, eu me empolgo muito e às vezes eu posso falar um pouquinho demais. Então eu coloquei aqui para estar me orientando, tá? Sobre isso. Então eu não poderia iniciar a minha história, essa história, se não fosse desde o início, para falar bem a verdade. A escolha profissional, para mim, sempre foi uma coisa muito difícil. Pode ser uma coisa assim inesperada para algumas pessoas, mas escolher uma profissão para mim foi uma coisa assim que desde muito nova eu de certa forma sofria com isso, porque eu não fazia a mínima ideia do que eu queria ser quando eu era criança. Eu me lembro que quando você é criança, por exemplo, muitas vezes eles perguntam, né, o que você quer ser quando você crescer? E até uma certa idade, tá super ok você falar uma coisa tipo,
eu quero ser uma princesa, eu quero ser um dragão, sei lá, alguma coisa assim mais lúdica. Só que a partir de algum momento, eles começam a perguntar a gente querendo uma resposta um pouco mais concreta daquilo que a gente quer ser. E, e eu não fazia a mínima ideia do que eu queria ser, praticamente até quase entrar na faculdade, para falar a verdade. E, bom, falando um pouquinho aí, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais introvertida. E na infância eu era uma pessoa muito tímida mesmo. Principalmente na fase da escola, eu tinha dificuldade assim para falar tão abertamente, me expor tão abertamente para as pessoas, porque eu era uma pessoa muito tímida. E eu lembro que sempre no prezinho, naqueles primeiros dias de aula, a primeira série, segunda, tinha aqueles momentos de apresentação e os professores sempre faziam aquela grupinho, passando de mesa em mesa, perguntando aos alunos o que você quer ser quando crescer. E eu lembro que eu ficava sentada na minha cadeira, assim, com a barriga já fazendo gó mesmo, super nervosa, porque eu não sabia o que dizer. E eu ficava tentando ensaiar uma resposta ali para dizer o que eu queria ser afinal. E eu me achava tímida demais para algumas profissões. Para outras profissões eu ficava assim, eu não quero isso. E isso eu era pequenininha, gente. Estou falando assim, primeira, segunda série, eu já tinha esses pensamentos. E, e aí era uma coisa bem difícil para mim, essa escolha mesmo, né? Essa escolha profissional. E, bom, quando eu estive ali por volta do primeiro, segunda série, eu tive contato com professoras incríveis na minha vida. Assim, toda a minha formação, eu sempre tive professores muito bacanas, muito. Isso, exatamente, essa pressão social é demais, gente. Não só social, mas eu sinto que a gente coloca essa pressão sobre nós mesmos também, né? E, bom, aí, quando eu estava na primeira, segunda série, eu tive uma identificação muito grande com minhas professoras. E eu decidi que eu ia ser professora. Para quem não sabia essa foi a primeira profissão que eu falei que eu queria ser na minha vida. E foi a primeira vez, assim, primeira vez mesmo, que eu falei, eu quero ser isso. E, assim, eu não conhecia ninguém da minha família que era professora. Eu não tinha contato, assim, além das minhas professoras, mas esse foi o momento em que a primeira vez que eu pensei em ser alguma coisa. Na infância, então, eu brincava muito. As brincadeiras que eu fazia mais era brincar de professora ou de jornalista. Acho que era porque eu assistia o Jornal Nacional, para falar a verdade. Mas eu brincava disso. E na escola eu era aquela aluna bem nerdzinha, aplicada, estudiosa, aquela aluna assim que sempre estava tentando ali ficar entre os melhores, porque eu queria, como eu já tinha esse pensamento também de ser professora, eu queria ser, de certa forma, um exemplo para as outras pessoas. Isso, de certa forma, me ajudou muito em termos do meu desenvolvimento, dos meus estudos, mas por outro lado, eu acho que talvez pode ter prejudicado no sentido de eu me cobrar muito já naquela fase tão nova, para ter uma escolha profissional, para ter boas notas na escola, entre outras coisas. Bom, aconteceu várias coisas durante a minha vida. Com 10 anos eu me mudei para os Estados Unidos e lá eu enfrentei vários obstáculos. Um deles foi diretamente ligado a uma coisa que era muito difícil para mim, que era a timidez. Porque lá estava eu num novo país, sem saber falar nada, tendo que aprender uma nova língua, tendo que lidar com a minha timidez, com a dificuldade de arriscar, né, dar a cara mesmo para aprender uma nova língua.
Foi uma época muito difícil para mim, mas que com o tempo eu fui me desenvolvendo e fui aprendendo tanto a linguagem quanto a socializar melhor com as pessoas. E aí eu tive o meu primeiro emprego, se assim podem dizer. Eu acho que eu tinha, não sei, talvez 12 anos, não sei. O primeiro, sempre tive coisas mais ligadas para educação. Ó, primeiro eu fui tradutora. Então, eu ajudava os adultos brasileiros lá nos Estados Unidos que não falavam inglês com tradução, seja no hospital, seja no emprego, para telefonema. Eu fazia esse tipo de coisa. E eu recebia assim um salarinho, né, por cada ligação ou cada tradução que eu fazia. Era bem pouco, mas assim, eu ficava toda feliz na época, né? E aí depois eu tive um segundo empregozinho, que foi ser monitora estudantil. Aí também eu ajudava uma criança, levava para a escola, buscava, depois ensinava o dever de casa, ensinava as tarefas, isso todo dia depois do trabalho, depois da escola. E aí depois, já um pouquinho mais pra frente, talvez ali por volta dos 15 a 16 anos, acredito que sim. Eu tive o primeiro mais trabalho oficial, que também foi um trabalho em escola, foi um trabalho em creche. E ali eu cuidava de crianças daquela creche, ensinava também. Então vocês podem ver que essas experiências, pelo menos para mim naquele momento, não tinham nada a ver com psicologia. Vou ser bem sincera com vocês, eu acho que eu fui assim saber alguma coisa de psicologia a primeira vez na minha vida, talvez quando eu tinha uns 16 anos. Antes disso, eu sequer sabia o que era psicologia. Então, para mim, era uma coisa assim, bem diferente. E aí, nessa época aí dos 16 a 18 anos, surgiu aquela pressão muito mais forte para estar fazendo uma escolha profissional, para estar escolhendo uma profissão, e isso vinha tanto assim da família, da escola, de mim mesmo também, da própria sociedade que cobra da gente, né? Quando você está chegando ali naquela idade de virar adulto, ter uma profissão, saber o que você quer fazer pro resto da sua vida. E então teve todo essa pressão aí familiar da sociedade e de mim mesmo. E foi justamente nessa época aí que começou a surgir vários questionamentos dentro de mim sobre a minha escolha profissional. Se até aquele momento eu tinha como eu quero ser professora como uma certeza absoluta para mim até aquele momento, a partir ali daquele momento, entre 16 a 18 anos, eu já não tinha tanta certeza mais sobre isso, se professora é o que eu queria ser. E como se isso não fosse uma dúvida grande bastante, eu comecei a pensar também sobre se eu não deveria voltar para o Brasil ou não. Que lá estava eu nos Estados Unidos, próxima à idade de iniciar uma graduação, e eu não tinha condições para estudar naquele país. Então eu comecei a ter esses questionamentos aí do que fazer, tanto quanto uma escolha profissional, como também de uma possível mudança ou não para o Brasil. Essa decisão de voltar, ela foi muito difícil para mim. Foi uma decisão assim que levou cerca de 2 anos, mais ou menos. Foi cercada de muito medo, de preocupação, muita antecipação, insegurança, mas também exigiu de mim muita maturidade, iniciativa e também reflexão, de estar olhando assim mais para mim, ver o que eu vislumbrava na minha vida ou não, o que eu queria. Então foi uma coisa assim muito difícil, mas também que foi muito pensada. E aí eu retornei para o Brasil
com 18 anos e já cheguei, comecei o meu cursinho para melhorar o meu português, porque meu português na época era muito ruim, gente. Eu lembro que era bem difícil as aulas do cursinho, mas deu tudo certo. E aí eu terminei o cursinho, iniciei um emprego novamente na área de formação, na área de professora, né? Não na área de professora, na área de educação, certo? Como professora. Comecei a atuar então como professora numa escola de inglês na cidade de Patinga. E foi uma experiência muito bacana para mim, uma experiência que eu gostei muito, mas eu sentia que ali estava faltando alguma coisa, que eu não tinha certeza sobre o que era. E ali estava eu, né? Tinha já retornado para o Brasil para estudar, para fazer uma formação, e veio aquela dúvida: poxa, eu vim aqui pensando em ser professora e agora eu tô sentindo que não é isso. E agora? Aí bateu aquele, de certa forma, um desespero, uma preocupação muito grande, porque ali estava eu já pronta para me matricular num curso e estava com dúvida sobre a minha formação. E aí foi quando eu finalmente tive o meu primeiro contato, de fato, com a psicologia. Eu tinha uma visão muito estereotipada da psicologia, assim como muitas pessoas podem ter, sabe? Aquela visão de um senhor mais velho sentado numa poltrona, dizendo a cada coisa que o paciente fala. Eu tinha exatamente essa visão. Acho que muito influenciada pelos filmes, filmes americanos, talvez. E então foi a primeira vez assim que eu de fato tive um contato com a psicologia. Foi quando eu fiquei sabendo da orientação profissional. Na verdade, eu fui orientada a buscar a orientação profissional. E a orientação profissional foi de fato o meu primeiro contato com a psicologia. E foi uma oportunidade de me conhecer muito, conhecer meus interesses, conhecer coisas que eu me identificava por elas. E ali foi todo um processo que levou algum tempo. E após todo aquele processo, eu fiz ali a minha escolha profissional, após muitos estudos e após também esse processo de orientação profissional. Então, não, diferente do que muitos podem pensar, a psicologia não veio para mim como uma coisa assim que eu pensava desde cedo, desde sempre em ser psicóloga, não. Não foi um dom também, eu acredito que não foi aquela coisa assim, eu nasci para ser psicóloga. Foi uma coisa que fui construindo e conhecendo ao longo do tempo, devido a todas as experiências que eu fui tendo também. E aí eu me matriculei no curso de psicologia do Unileste no ano de 2013, no meio do ano. E eu iniciei o curso sem saber muito o que esperar, sem ter muita certeza do que eu iria ver ali, se eu ia gostar ou não, se ia corresponder às minhas expectativas ou não. A única certeza que eu tinha é que eu queria ajudar as pessoas. O início da faculdade não foi fácil, foi bem difícil, foi difícil demais entender os textos, estudar, soletrar aquele monte de palavras complexas. Eu lembro até hoje que eu tinha e tenho amigas muito importantes para mim que eu fiz durante a minha formação. E muitas vezes durante as aulas eu cutucava algum e falava como soletra tal palavra. E eu lembro que soletravam para mim e eu escrevia. Então foi muito difícil esse início, mas eu tive muito apoio, tanto dos meus amigos como familiares. E bem no início do curso, eu ouvi uma coisa que me marcou muito e é algo que eu carrego comigo até hoje. Bom,
eu ouvi uma professora, que também é psicóloga, dizer que quando ela era criança, o sonho dela era, quando crescer, ser atriz, psicóloga, professora. 3 coisas, exatamente. E com isso, ela ela falou para a turma que, que ela teve a oportunidade de ser as 3 coisas. Ela já teve a oportunidade de atuar. Ela é psicóloga e ela é professora. E quando ela falou aquilo, não sei, aquele momento assim meio que abriu minha mente, eu fiquei assim, nossa, não é essa, né, de é tudo ou nada, né, ou é só isso e pronto. E isso foi muito bacana pra mim, ouvir aquilo de alguém assim, que naquele momento estava se apresentando pra mim como uma referência. E aí, conforme o curso foi avançando, eu fui me identificando mais ainda com o curso, até eu me formar mesmo. Fui conhecendo mais ainda sobre o curso, sobre as pessoas que estavam ali para mim. Fui fazendo muita coisa na minha formação, que estava voltada também para a área de educação, no sentido de um dia, se for do meu interesse, eu posso ali estar tentando fazer algum mestrado, alguma coisa assim para dar aulas, mas no momento não é uma coisa assim que eu vislumbro. Mas esse contato com essa psicóloga assim realmente mudou aqui uma chavinha dentro de mim dessa percepção que eu tinha, né, de tudo ou nada, ou é isso ou é aquilo, de saber que você pode ser mais de uma coisa também. E aí essas experiências todas, elas foram confirmando sim o meu interesse durante toda a minha formação. E enfim, então por que eu decidi ser psicóloga afinal? Bom, eu sempre tive um desejo muito grande de ajudar as pessoas, da forma como eu posso, da forma como eu conseguia naquela época. E saber, ter a certeza de que a minha profissão, ela tem esse poder, tem essa capacidade de mudar o dia de uma pessoa, ou até mesmo a vida, isso é uma coisa que me deixa muito, sabe? É uma coisa louca demais, me deixa contente, me deixa ao mesmo tempo dá um frio na barriga, né? Saber que você pode impactar tanto a vida das pessoas assim. Eu acho uma coisa muito louca isso. E também me enche muito de propósito. A possibilidade também de poder ajudar as pessoas em várias áreas, porque isso aí é uma coisa que eu nem imaginava quando eu comecei a psicologia, de que você pode ajudar as pessoas em diferentes áreas, não é só naquela salinha, né? Você pode ajudar as pessoas no trabalho, nos hospitais, nas escolas, vários outros contextos. Então, saber que eu tenho essa possibilidade de ajudar as pessoas em N áreas, isso é uma coisa que me fez decidir ser psicóloga, com certeza. E tanto por esse desejo de ajudar as pessoas a lidarem com também as suas coisas, num sentido de, sabe, de coisas que a gente não consegue dizer no dia a dia, de coisas que às vezes nos ferem. Isso também me moveu muito para a psicologia e me moveu mais ainda especificamente para a clínica. Saber que é possível trazer esse tipo de apoio para as pessoas de alguma forma, trazer um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de felicidade, de tranquilidade. E bom, e por que que muitos dos meus temas aqui no Instagram é voltado para ansiedade? Poderia ser tantas outras coisas, né? Eu acho um tema muito interessante, para falar a verdade. Mas mais do que isso também, é porque eu não sei se vocês perceberam, mas essa minha trajetória para minha escolha profissional, ela foi muito longa e me causou muita preocupação também e foi vivenciada com muita ansiedade e eu sinto assim
uma conexão por a área, sabe? Da ansiedade mesmo. E essa possibilidade de ajudar as pessoas no sentido de manejar, de ter um pouco mais de qualidade de vida, de lidar um pouco melhor com a ansiedade, isso me deixa assim contente de saber que, poxa, é uma coisa assim que eu sei, sabe, afeta, traz um desconforto para as pessoas, traz preocupação e é muito bom a gente poder ter essa possibilidade, né, de ajudar as pessoas. Bom, gente, com isso tudo eu aprendi várias coisas. Eu aprendi a não desistir dos meus sonhos, primeiro, porque não foi fácil chegar nesse momento atual que eu estou vivenciando. Foi uma coisa que foi sendo construída desde o meu prézinho lá, por assim dizer. Então eu aprendi a persistir, a ser mais resiliente, a superar os meus medos, a diminuir um pouco a minha timidez, ser mais independente dos meus familiares, ajudar também, ajudar as pessoas de uma forma mais eficaz, que isso era uma coisa que eu sonhava muito. Tô pensando aqui se eu tô esquecendo de alguma coisa, gente, que eu queria falar. Essa live ficou um pouco mais, talvez, inspiracional, não sei. Vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Deixa eu descer aqui. Gente, eu cliquei num filtro aqui. Bom, gente, então a gente vai ir finalizando. Como eu disse antes, no início da live, essa seria uma live mais curtinha, para falar um pouquinho aí sobre como que iniciou a minha escolha nessa área da psicologia, por que que eu escolhi, o que que me fez, qual que foi toda essa trajetória e essa trajetória que eu tive que passar para chegar a essa escolha, que para mim não foi uma coisa que foi construída assim de um dia para o outro, realmente foi uma escolha que foi se construindo desde os meus talvez 7, 6 anos. E não foi da forma como talvez muitos pensam, né, que foi uma decisão imediata ser psicóloga, porque isso não era uma coisa que passava na minha mente, talvez até os 18 anos, 19 anos. Foi ser uma escolha mesmo depois de muito tempo. E diante disso eu fico pensando aí, deixar uma reflexão para vocês, né? Pensar em quanto das suas escolhas estão, acho que ligadas. Não. Quantas das escolhas de vocês estão ligadas a outras escolhas no passado? Porque eu sei que a escolha para mim me tornar psicóloga, ela teve várias outras mini escolhas que me levou a essa escolha maior. E lembrar também que a gente pode sim se desenvolver e que sempre há inúmeras possibilidades. A gente não precisa ser apenas uma coisa, a gente pode ser várias coisas. Bom, alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Senão eu já vamos entender e encerrar aqui, gente. Obrigada a todo mundo que participou, que comentou aqui, eu vi comentários mais no início. Eu estou sem meu óculos, gente, então esqueci lá em cima. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que participou. Vou deixar a live salva aqui no feed para quem não assistiu desde o início, para compreender um pouquinho mais sobre essa escolha, se você tem interesse. Quem quiser também pode ir lá comentar, curtir, compartilhar, enfim. É isso. Boa noite para todo mundo. Beijos e até a próxima.